A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Será que saber o alfabeto em inglês realmente é importante? A primeira vez que eu tive que provar para mim mesma que eu sabia de verdade falar inglês foi quando eu viajei pelos Estados Unidos pela primeira vez sozinha. Pois é, e ali eu enfrentei muitas situações onde eu tive que usar todo o meu inglês para me comunicar. Uma dessas situações foi o primeiro fast food que eu visitei nos Estados Unidos. Eu estava super curiosa para conhecer os restaurantes lá. E aí eu fui nesse restaurante de fast food super famoso nos Estados Unidos, o Arby's, que é uma marca que a gente não tem aqui, na verdade. E essa história é um pouco engraçada. Ela poderia ter acontecido de uma forma diferente. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Good morning. Welcome to Arby's. What's your order today? I'd like that hamburger and that soda and fries, a small portion. And what's your name? Camila Pereira. Sorry, can you repeat that? Camila Pereira. Só que, quando ela me entregou a nota, o meu nome estava escrito exatamente assim. Camila Pereira. Pois é, pelo menos ali não era uma situação super séria. Mas já imaginou se essa cena tivesse acontecido na imigração? Eu tendo que falar com um policial? Alguma coisa realmente séria? Na verdade, a atendente do Arby's, ela poderia simplesmente ter dito isso. Sorry, how do you spell that? E eu teria respondido de muito boa vontade, Camila Pereira. Viu só como é importante saber trocar informações pessoais em outra língua? Pois é por isso que na aula de hoje eu vou te ensinar como trocar informações pessoais em inglês. Na nossa primeira aula, a gente aprendeu como responder e perguntar What's your name? É uma pergunta clássica, né? Agora, vamos ver outras formas de fazer essa mesma pergunta. Bem que eu poderia chamar aquela garçonete, né? Então, vem cá. What's your full name? It's Stephanie Angelina Joanne Germanotta. A pergunta aqui foi sobre o full name, ou seja, o nome completo. Mas pode ser que a pessoa precise apenas do seu sobrenome. Existem 3 formas diferentes de fazer essa pergunta. Eu posso dizer What's your last name? What's your surname? And what's your family name? Então, Stephanie, what's your last name? It's Germanotta. Pode ser que a informação requerida seja sobre o seu primeiro nome, sobre o seu first name. Então, a pergunta seria, what's your first name? It's Stephanie. Se você tiver algum nome do meio, a pergunta vai ser What's your middle name? It's Joanne. Excuse me, can I go back to work? Acho que eu devo ter abusado um pouquinho, né? Sorry. Pois é, aqui vocês viram que ao invés de usar o famoso My name is, a atendente respondeu simplesmente com It is, ou seja, com o it's. A gente responde assim em português também, né? Toda vez que alguém pergunta o nome pra gente, a gente não repete meu nome é. A gente diz simplesmente é. Então, é a Camila. It's Camila. Nessa resposta, assim como em outras, a gente usa muito
o tempo inteiro as palavras my e your, ou seja, meu ou seu, ok? O my, ele é correspondente àquela palavra que a gente viu antes, né? O I, ou seja, eu. Então, I, my, you, your. O your correspondente ao you, não é verdade? Como a gente está falando aqui de informações pessoais, a gente usa o my e o your na hora de perguntar e ceder essas informações. Você sabe, aqui os nossos nomes podem ser tão comuns. Fora do país, a história pode ser um pouquinho diferente. Então pode ser que o seu nome, que é super comum aqui, seja algo totalmente exótico. É por isso que você vai precisar da pergunta How do you spell it? Ou How do you spell that? Ou seja, uma pergunta que você usa para pedir com que a pessoa soletre o seu nome. Pode ser que você também escute essa pergunta. Repete comigo. How do you spell it? De novo. How do you spell it? Vocês viram aqui novamente como a gente junta a frase? Em vez de eu falar as palavras separadas, a gente simplesmente junta tudo. How do you spell it? Ok? Good. E como você pode responder essa pergunta? É bem simples. Novamente, você pode começar com o it's. Então, se alguém me perguntasse How do you spell that? Eu diria simplesmente It's C-A-M-I-L-A. Em muitos lugares, pode ser que você precise dar o seu número de telefone. Ou às vezes, quem sabe, até perguntar o telefone de alguém. That's right. É por isso que a gente tem a pergunta What's your phone number? That's right. Repeat after me. What's your phone number? Good, that's right. Para responder de novo o nosso bom e velho it's. Então, eu posso dizer meu número simplesmente it's 999-999. Quanto 9, né? That's a bad number. Mas tem uma coisa bem importante que você precisa saber na hora de falar a respeito de números de telefone, ok? Em inglês, quando a gente fala sobre o número 0 no meio de um número de telefone, a gente não vai dizer zero, que é como você fala o número 0 em inglês, né? Simplesmente você diz O. Assim como quando você tem um número repetido no seu número de telefone, ao invés de dizer, sei lá, 22, você diz simplesmente double two, que seria algo como 2 duplicado. Então, digamos que o meu número fosse esse aqui. Eu diria in English, 99-20-34-11. É provável que você precise responder também a respeito do seu e-mail. A pergunta para isso simplesmente é What's your email address? Repeat after me. What's your email address? Novamente, antes de eu mostrar para você como se responde isso, é importante você saber de algumas coisas. Você lembra do sinal de arroba que está sempre presente nos e-mails, ok? Yeah, that's right. In English, o arroba, você não vai dizer arroba, né? You say at. Exactly. Exatamente essa pronúncia. At. Além disso, a gente também tem os pontos que aparecem nos e-mails. In English, a gente chama o ponto de dot. E aqui, mais uma vez para responder, eu posso dizer it's. Então, it's camila@camila.com. Então, vamos relembrar tudo que a gente aprendeu hoje, ok? Vamos começar pelo What's your full name? Lembra? Quando a gente vai perguntar o nome completo. What's your full name? Além disso, a gente tem perguntas específicas sobre o sobrenome. What's your last name? Or what's your surname? Ou mesmo what's your family name? Depois disso, a gente também viu a respeito de como perguntar sobre o primeiro nome, ou seja, what's your first name? Se você tem algum nome do meio, a pergunta será what's your middle name? A gente também viu como perguntar e responder a respeito de números de telefone. What's your phone number? Que a gente pode responder com
its. Lembrando que zero em números a gente diz O, e quando tem números duplicados a gente diz simplesmente double e o número. A gente viu também como a gente pode pedir ou responder para soletrar o nome, porque às vezes é necessário, às vezes o nome acaba sendo diferente, não é verdade? A pergunta para isso é How do you spell that? Or How do you spell your name? Além disso, vimos como se pergunta e como se responde a respeito dos endereços de e-mail. Então, what's your email address? E para responder a gente usa simplesmente o its. Lembrando que o arroba a gente diz at e o ponto we say dot. A gente viu também o my e o your, que sempre aparecem nas respostas e nas perguntas, porque afinal a gente está falando de informações pessoais. Por isso, o my, que é o meu, o your, que significa o seu. Estude bastante, pratique as perguntas e as respostas. And that's it. So, goodbye, see you next time.